recreacional e esportivo, e hoje ela vai falar um assunto que, olha, interessa para muita gente aqui. Nutrição no idoso ativo, certo? Olha aí, meus amigos aí da terceira idade que ouvem o nosso programa, bastante gente aí, fica ligadinho, então vocês são muito importantes. 12h46, o quadro Dicas de Especialista com Viviane Pereira. Boa tarde a todos. Hoje o tema é sobre envelhecimento, atividade física e saúde. Então a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre a nutrição no idoso ativo. Bom, pessoal, a atividade física regular é um papel fundamental na prevenção. Todo mundo sabe disso, na prevenção e no controle de doenças crônicas não transmissíveis. Na melhor mobilidade também do idoso, na capacidade funcional e na qualidade de vida durante o envelhecimento. Então, a alimentação equilibrada desempenha também papel importante na performance de idosos que praticam atividade física. Então, eu tenho o prazer de acompanhar alguns idosos que se preocupam e percebem da necessidade de uma orientação nutricional, né? Então, a gente precisa dessa orientação em todas as fases da vida, em especial na vida do idoso. Então, a ingestão de quantidades adequadas, tanto de calorias provenientes de diversos alimentos, como também a adequação de proporções de macronutrientes, como proteínas, carboidratos e lipídios, não esquecendo também, super importante, dos micronutrientes, que são as vitaminas e minerais, promoverão a satisfação das necessidades nutricionais e desempenho ótimo do idoso que pratica qualquer tipo de atividade física, né? Um aspecto a ser levado em consideração que muitas vezes a gente vê o pessoal erra, né, em todas as fases, né, mas principalmente no idoso, é o fracionamento adequado e o volume reduzido das refeições, porque o idoso ele tem um processo digestivo mais lento, né? Com a idade as nossas células elas vão perdendo essa capacidade, então eles têm um processo de digestão mais lento do que uma pessoa mais nova. Então, o que é interessante? Você fazer um fracionamento da alimentação e você reduzir o volume. Então, você consumir grandes quantidades em um só horário, isso dificultará todo o processo de digestão e prejudicará também o idoso. Então, super importante, fracionamento e volume reduzido das refeições, que vai facilitar, então, o processo de digestão. Mais refeições por dia. Exatamente. Para facilitar o processo de digestão, absorção e também aproveitamento dos alimentos, né? E, então, o que eu sugiro para os idosos? Que é recomendável o consumo de 4 refeições diárias, certo? Então, sendo sugerido aí um café da manhã, pelo menos, né? Um de jejum, café da manhã, um lanche matutino, o almoço, o lanche da tarde e jantar. Porque normalmente assim, tem pessoas que dormem menos, daí em alguns casos seria incluída aí uma ceia, né? Mas senão não haveria necessidade. Então, em relação à atividade física, recomenda-se a ingestão de uma refeição leve antes da atividade, que poderá evitar o desconforto abdominal, a hipoglicemia, que é a queda do açúcar no sangue, né? E outras alterações metabólicas. Então, nada de ir para a atividade física sem comer nada. E também nada de ir para uma atividade física depois de uma refeição pesada. Então, refeições leves antes da atividade física. Então, essa refeição ela pode ser constituída de frutas, suco de frutas, aí você pode acrescentar aí uma fibra, um farelo, uma semente, linhaça, chia, né? Pode também ser uma bebida à base de soja, torradas, né? Torradas integrais com geleia, manteiga, alguns cereais integrais também, entre outros alimentos, ok? Então, assim, essas aí são algumas dicas. Pessoal, importante também que muitos idosos têm algumas doenças, né? Então, a presença de doenças deve também ser considerada na elaboração de um planejamento alimentar. Por quê? Cada doença demanda alterações específicas na composição da dieta. Então, se é um diabético, se é um hipertenso, se é uma pessoa com colesterol alto, então, assim, dependendo da presença de doença, a gente tem que adequar a alimentação, certo? E também, alguns idosos, eles também usam medicamentos.
E alguns medicamentos têm interações com alguns alimentos, né? Alguns nutrientes. Então, também precisa ser adequado e individualizado. Agora, uma questão que precisa ser chamada a atenção, porque o idoso, nesse aspecto, a gente sabe aí que as pesquisas mostram que é bem ruim, a hidratação, né? Então, a hidratação é um aspecto fundamental para idosos fisicamente ativos. Por quê? Normalmente, o idoso já se hidrata mal. Então, quando você é fisicamente ativo, você tem uma necessidade aumentada de líquidos, ok? Então, dando um exemplo aí, uma pessoa de, por exemplo, uns 60 quilos, né? Para essa pessoa, a recomendação seria de 2 litros, mas se ela for ativa, pode chegar até a 3 litros. Então, a recomendação de uma pessoa ativa é maior. Bom, de acordo com o posicionamento do American College of Sports Medicine, que é o colegiado americano de medicina esportiva, deve-se consumir em torno de 500 ml de líquidos aproximadamente 2 horas antes do exercício. Por quê? Você, além de promover a adequada hidratação, você permite um tempo para a excreção do excesso de água, né? Isso para que não atrapalhe também o exercício. Durante a atividade física, super importante, recomenda-se a ingestão de volumes de 125 a 500 ml de água, né? Então, a gente observa assim, muitas pessoas que praticam atividade física, elas estão transpirando um monte, né? Principalmente no verão, agora ainda está tranquilo, né? E a gente não vê a pessoa tomar água, né? Então, super importante. Há uma grande perda, mas não há uma compensação. Né? Sim, isso daí pode dar todo um desequilíbrio metabólico no organismo da pessoa. Então, andar sempre com a garrafinha. Então, de 125 a 500 ml a cada 15 minutos de atividade física. E durante exercícios que durem mais de 1 hora, super importante adicionar, muitas vezes, carboidrato à bebida. Então, aqui da área esportiva que a gente conhece, alguns carboidratos aí que são de rápida absorção, seria a maltodestrina, tem a destrose também, ou em alguns casos até um pouquinho de açúcar. Então, nesses casos, em atividades longas, acima de 1 hora, seria importante repor também carboidrato, para manter a concentração de glicose sanguínea. Isso faz com que a pessoa não passe mal, certo? E retardar também o início da fadiga. Em alguns casos, também vai ser necessário a reposição de alguns eletrólitos, né? Especialmente o sódio, para melhorar a palatabilidade, reduzir a probabilidade de hiponatremia. Hiponatremia é a queda, quando cai o sódio do organismo, né? Então, você, em atividades prolongadas, isso pode acontecer. Nossa, e a pessoa pode ter... Não tinha pensado naquela do sódio, né? Sim, por isso que tem aqueles repositores hidroeletrolíticos, né? Que muitas pessoas usam sem praticar atividade física, o que é errado, porque essas bebidas foram feitas para praticantes de atividade física. Para quem tem a perda, né? Do sódio, né? Isso. Não para quem não tem, né? Exatamente. Então, eu tenho até uma receitinha de Gatorade caseiro. Opa, que, isso é legal. Por exemplo, você pega 500 ml de água, coloca de 1 a 2 colheres de açúcar de mesa mesmo, espreme um limão e você pode colocar um pouquinho de BCAA em pó, né? Então, aí depois eu deixo uma receitinha lá no site para vocês. Que ótimo. Para vocês fazerem. Mas isso só é necessário, mas só é necessário para atividades acima de 1 hora, né? Para quem pratica até 1 hora não teria necessidade. Moderada não tem necessidade. Exatamente. Então, contudo, a desidratação é um distúrbio eletrolítico mais comum em idosos. Então, o idoso ele tem menor percepção de sede, sabe? Por causa da idade. Então, e também, além dessa menor percepção de sede, também tem menor eficiência dos mecanismos renais e pulmonares relacionados ao envelhecimento. Então, compromete o consumo de líquidos. Portanto, o profissional deve estimular, qualquer profissional que acompanhe um idoso, né, deve estimular a ingestão de líquidos, mesmo que esses não sintam sede. Então, assim, não espera-se ter sede. A gente tem que estimular. Que pode não acontecer com regularidade. Isso, porque eles têm menor percepção. Exatamente. Então, eles não vão ter sede. Então, você tem que estimular o tempo todo essa hidratação. Então, recomenda-se a ingestão de água, de sucos naturais, né? Em detrimento de bebidas alcoólicas e gaseificadas. Até água com gás. Água com gás prejudicaria aí o processo digestivo do idoso. Tá? É água mesmo. Isso. Então, antes... líquidos que não tem conteúdo. Isso. Então, antes, durante e depois
faz atividade física. Eu vou falar rapidamente daqui a pouquinho sobre os principais micronutrientes que apresentam deficiência nos idosos, mas antes eu quero também deixar aqui meu posicionamento. Eu não coloquei aqui hoje na pauta, mas é o seguinte, porque eu sei que tem essa dúvida, né? Então, eu acompanho, às vezes, algumas pessoas mais idosas que praticam atividade física, felizmente. Eu, se Deus quiser, eu quero ser uma idosa ativa. Vocês também, a Luciana Santina aqui também, e o Guma, né? Me acompanhar, eu não sei. Porque... Você me acompanha para e passe, então tem que ser, tem que fazer. Por quê? Por causa de saúde também. Sim, mas então, assim, pessoal, tem algumas pessoas que têm ainda preconceito em relação a suplementos esportivos. Suplemento esportivo com uma proteína, um exemplo do whey protein, ok? Sim. Se bem orientado, o idoso pode utilizar. Então, pessoal, vamos parar com esse preconceito aí de achar que está sobrecarregado, que eu escuto um monte de coisa, sabe, Guma? Mas tudo bem, porque eu também, antes de conhecer, isso, né? antes de conhecer e estudar, eu também imaginava um monte de coisa, né? Mas então, pessoal, eu tô aqui para orientar vocês de que o idoso também pode, desde que, né, seja orientado, não vai sair utilizando. Essa é a orientação de um profissional, ok? Pessoal, rapidamente, então, eu só vou falar para vocês rapidinho quais são os principais micronutrientes que estão deficientes no idoso, ainda mais se o idoso for ativo. Então, e vou falar rapidamente sobre as fontes alimentares, tá bom? As principais vitaminas são a vitamina D, a B6, o ácido fólico e a B12. E os principais minerais, o cálcio, zinco e magnésio. Vitamina D, pessoal, 80% eu já falei aqui para vocês, que é produzido em contato com o sol. Os outros 20% é através da alimentação, né? Então, sardinha, atum, salmão e gema de ovo são fontes de vitamina D. A B6 vocês encontram aí na semente de girassol. Às vezes eu coloco semente para os pacientes, eles acham super estranho. Porque é comida de passarinho, né? Mas é uma semente rica em vitamina B6 que normalmente está deficiente no idoso, né? Então você pode inclusive triturar, se tiver dificuldade de mastigar, pode triturar aí a semente, colocar em cima de frutos, né? Fazer um pozinho ali, né? Exatamente. E o ácido fólico você encontra em verduras e folhas verdes escuras. A B12 em carnes em geral, carne de vaca, salmão, né? Gema de ovo, que é rico em tudo, já falei sobre o ovo aqui também, né? Ovo. Eu adoro ovo. Eu também adoro. Meu Deus. E os outros 3 minerais é o cálcio, né? Então o pessoal aí, os idosos aí apresentam muitos problemas de osteopenia, osteoporose. A atividade física já estimula você evita a osteopenia e a osteoporose, mas também você encontra cálcio em verduras verdes escuras, ovos, leite e derivados, né? O zinco em carnes, em ovos, de novo, em grãos integrais, né? E nozes. E o magnésio, finalmente, que é muito comum, está muito relacionado à hipertensão, inclusive, nos vegetais verdes escuros. Então, tomem suco verde, comam vegetal verde escuro no almoço, no jantar, invista em vegetal verde escuro. Além disso, sementes de abóbora, de novo, sementes de girassol. Apareceu bastante nesses últimos tempos que você fala. Isso. Aqui. E as castanhas em geral. É isso, pessoal. Muito obrigada e até a semana que vem. Com certeza, estaremos juntos novamente. See